A paz do Senhor, primários, tios e tias, tudo bem com vocês? Estamos na lição 9 e vamos abordar um tema muito pertinente para o momento em que vivemos. Mas antes, quero me apresentar. Eu sou a tia Li, faço parte do Ministério das Assembleias de Deus da Missão de Belo Horizonte, Minas Gerais, e toda semana eu comento a lição dos primários de crianças com faixa etária de 7 a 8 anos. Além de comentar a lição dos primários, eu também posto um vídeo com uma dinâmica relacionada com o tema da lição proposta. Na sequência, eu estou trabalhando um projeto missionário sugerido pela lição, que se chama Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A lição sugere toda semana um país e um monumento importante naquele país. Então, desde o início do trimestre, eu propus aos professores para trabalhar com os alunos um projeto missionário, fazendo um breve resumo sobre aquele país sugerido, falando sobre a importância do monumento mais importante naquele país, e o principal foco nosso é falar sobre o Evangelho, como está o Evangelho naquele país. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao EBD Kids. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum desses conteúdos que estão maravilhosos. E é importante você aproveitar essa oportunidade de estar trabalhando com os alunos sobre missões para que eles possam conhecer um pouquinho dos países vizinhos, das outras nações e de como é o Evangelho nesses países. Se eles têm a oportunidade de falar abertamente, livremente, como nós temos aqui do Evangelho. O título da lição: O povo de Deus imita os pecadores. Agora, nós vamos para o nosso momento de oração, para que nós tenhamos uma aula bem produtiva e abençoada. E não esquecendo, eu sempre gosto de deixar uma dica para o professor, que é de perguntar aos alunos como foi a semana, se tem algum pedido específico para fazer, se aconteceu alguma coisa de boa ou ruim, e se aconteceu algo de ruim, esse momento é um momento chave para que o professor possa orar com eles e que eles tenham uma aula maravilhosa. Se estiverem com o coração angustiado, a oração é o melhor remédio para trazer paz, tranquilidade, para que eles tenham uma aula produtiva, abençoada e dinâmica. Oremos então. Deus, nós uma vez te louvamos e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui para mais uma aula, para aprender mais um pouquinho da Tua Palavra. Nós pedimos a Ti que abençoe a cada um que irá ter acesso a esse vídeo, a cada professor, a cada aluno, que o Espírito Santo de Deus, como sempre, tem nos inspirado, tem nos instruído e tem nos ensinado, esteja presente nessa aula, que nós possamos ter uma aula abençoada, produtiva e que todos saiam com o coração transbordando de alegria. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema dessa aula é muito pertinente ao momento em que vivemos. No auge das redes sociais, dos influenciadores e do marketing digital, fomentam ainda mais a ideia de que a felicidade vem pelo consumo. O dito popular de olhar a grama do vizinho e julgá-la mais verdinha nunca foi tão pertinente. Entretanto, desejar e demonstrar uma vida que não condiz com a nossa realidade tende a nos tornar pessoas ingratas, invejosas e frustradas. Ou seja, o oposto de tudo aquilo que Cristo representa e gera nos corações daqueles que o dão lugar. Portanto, incentive os seus alunos a não cultivarem essa cultura de cobiça perversa e não desejarem o que é do outro, valorizando e sendo grato ao que Deus tem dado particularmente a cada um de nós, além de orientá-los a serem imitadores somente de Cristo Jesus. Essa referência você pode conferir na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 17, que diz assim: Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O objetivo da lição, que os alunos entendam que não devemos imitar pessoas que não seguem a Jesus. O ponto central da lição: devemos ser imitadores de Cristo. O Memória em Ação está no livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 1, que diz assim: Não tenha inveja dos maus,
nem procure ter amizades com ele. Eu sempre gosto de ler em uma outra versão, a versão da revista é NLTH, e eu vou ler aqui na versão da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: não tenha inveja dos maus, nem queiras a sua companhia. Tem outras versões, e é importante o professor ler em outras versões. Às vezes o aluno tem uma versão diferente ali na classe, então é bom o professor dar essa oportunidade também para o aluno ler na versão que tem na Bíblia, que ele está de posse dela ali na escola dominical. Inclusive, eu sempre deixo dica aqui para o professor: leve todos os seus materiais, Bíblia, revista. É bom você ler a revista, sim, mas é bom você buscar outra referência bíblica, mostrando a importância de carregar a Bíblia, de ler a Bíblia, porque assim o aluno vai entender que a palavra de Deus que está contida na lição é a palavra tirada da Bíblia Sagrada, a inerrante palavra de Deus. E aqui é importante o professor dizer para os alunos, para que eles não tenham inveja das crianças que têm comportamentos ruins, que desobedecem, que respondem o papai e a mamãe, que falam palavrões, que maltratam as pessoas, porque essas atitudes não agradam a Deus. E além disso, quando a criança tem essa atitude, se comporta dessa maneira, ela acaba ficando sem amigos, sem coleguinhas. As pessoas começam a se afastar de pessoas que têm comportamentos como esse. Então é bom que o professor leve isso para a classe, explique isso para os alunos e leve referências bíblicas também. Eu me recordo aqui do Salmo 73, quando Asaf, ele fica observando a prosperidade dos ímpios. E olha o que ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Aqui, o salmista revela dificuldades em relação à inveja, dúvidas e fé em Deus. Entanto, ao entrar na casa de Deus, ele se recorda da eternidade. Lembra que no mundo teremos aflições, e nenhuma delas são comparadas à glória futura. Isso fortaleceu a sua fé e a confiança em Deus. Outra referência interessante e pertinente para esse tema é 1 Coríntios 11:1, quando o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós temos várias referências que nós podemos levar para a classe e mostrar para os alunos, para cada uma criança ali, como é importante nos inspirarmos ou imitarmos pessoas do bem, que fazem o bem, que isso nos leva a uma vida próspera e maravilhosa em Cristo. E nessa oportunidade, o professor pode fazer uma pergunta para a classe. Alguém aqui sabe me dizer o que significa imitador? Dê um tempo para eles responder, escute com atenção, pois diga para as crianças que a palavra imitador significa ser discípulo de Cristo e viver de acordo com o seu exemplo. Jesus Cristo exemplificou características como fé, esperança, caridade, paciência, humildade, pureza, diligência e obediência. Então, aproveite esse momento e leve bastante referência para a turma. Eu gosto de deixar uma sugestão de louvor. Então, para essa lição, o professor pode levar os corinhos Seguindo os Passos de Jesus, da tia Paulinha, que diz assim: eu vou seguindo os passos de Jesus, eu vou seguindo os passos de Jesus, eu vou seguindo os passos de Jesus, que para o céu ele vai me levar. Para a esquerda eu não vou desviar, para a direita eu não vou me afastar, e para trás nunca mais, jamais. É interessante esse louvor,
porque nós seguimos e prosseguimos olhando para o alvo. Paulo disse isso em uma das cartas que ele escreveu. E nosso alvo é seguir sempre em frente. Filipenses 3,14 fala sobre isso, quando Paulo diz que seguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Cristo, que é o nosso alvo, e caminhar somente para frente. E o segundo corinho sugerido é Andando com Cristo, as 3 palavrinhas que diz assim: andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Então nós precisamos desejar ardentemente andar somente com Cristo, que é o nosso Salvador, que nos prometeu uma cidade celestial, e nós precisamos fazer jus aqui na terra para conseguir alcançar essa promessa. Então, agora nós vamos cantar o nosso Memória em Ação, que desde o início do trimestre, desde o início do canal aqui, eu e a minha companheirinha, que hoje não está aqui, ela gosta de cantar o Memória em Ação, que é uma maneira que nós temos de fazer com que o aluno ele memorize melhor o versículo, que ele não fique só no decoreba, porque às vezes a gente decora e esquece. Quando a gente memoriza, a gente sempre vai estar lembrando. E a maneira de lembrar com o corinho é mais fácil ainda, porque ele não vai sair da nossa mente. Mas a lição também nos traz sugestões, que o professor pode criar alguma maneira de fazer com que o aluno repita várias vezes esse versículo para não esquecer. Pode montar um quebra-cabeça em forma do Memória em Ação, pegar o Memória em Ação, escrever ele em cartolinas, recortar e fazer um ciclo ali na sala, colocar os alunos, cada um, para achar as palavrinhas e montar o Memória em Ação. O nosso Memória em Ação fala que não tenhamos inveja dos maus e nem procuremos amizade com eles. Eu vou cantar ele assim: não tenha inveja dos maus, nem procure amizades com eles. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizades com eles. Gostaram? Eu tenho certeza que os alunos vão conseguir cantar o Memória em Ação. Tá fácil e é uma maneira de nós memorizar, exercitar a mente. Agora nós vamos para o momento da nossa história. E a história de hoje ela está registrada no livro de 1 Samuel, nos capítulos 8. No capítulo 8 de 1 Samuel, mostra que o povo de Israel deixou de acreditar que a Arca da Aliança era a fonte da sua proteção e passou a acreditar que um líder forte era o segredo do sucesso. Depois a gente passa do capítulo 8 lá para o capítulo 9, que diz: Saul e seu servo encontram Samuel, um homem de Deus. Saul recebe uma mensagem do Senhor. Um dos temas principais do livro de 1 Samuel é a importância de honrar ao Senhor. Depois vamos para o capítulo 10, versículos 1, que vai estar dizendo que Samuel unge Saul como rei de Israel. E depois a gente vai do capítulo 10 lá para o capítulo 13, dos versículos 8 e 14, que diz que Saul desobedece ao mandamento do Senhor e é punido por isso. Então nós temos um texto mais extenso hoje. Eu sempre deixo uma dica para o professor ler o texto na classe, mas nem sempre o tempo é suficiente para fazer a leitura de todos os capítulos que é sugerido aqui na lição. Então o professor vai fazer de acordo com o seu tempo e faça um resuminho dos capítulos para que os alunos entendam do que está se tratando a lição e os capítulos que está sugerido nela. Na aula passada, aprendemos sobre os juízes que Deus levantou para ajudar o seu povo, não é mesmo? Um desses líderes do povo de Deus era Samuel. Um desses líderes do povo foi o profeta Samuel. Quem é que recorda da história do Samuel, o menino profeta que ouviu a voz de Deus ainda quando era criança? Pois é, Samuel continuou obediente a Deus, cresceu e continuou servindo a Deus como juiz e sacerdote. Samuel era um homem muito obediente a Deus e respeitado por todos. Governava com amor e justiça,
Mas Samuel envelheceu e ficou muito cansado. Então, ele colocou seus filhos, Joel e Abias, para serem juízes em uma cidade chamada Berseba. Mas uma coisa chamou a atenção das pessoas. Os filhos de Samuel eram desonestos e não honravam os mandamentos do Senhor. O povo logo viu que eles não seguiam o exemplo do seu pai. E aqui, professor, é importante pontuar isso para os alunos. Quanto é importante seguirmos bons exemplos. E por isso as pessoas foram dizer a Samuel que não estavam satisfeitos com seus filhos, porque eles não seguiam os mandamentos do Senhor e não seguiam o exemplo de Samuel. Diz a Bíblia que os líderes de Israel não concordaram com as atitudes dos filhos de Samuel e se reuniram para conversar com Samuel, para expor essa situação para Samuel. Então eles disseram: não gostamos do comportamento de seus filhos, eles não agem como você. A Bíblia diz que ao invés de corrigirem o problema, eles começaram a desejar ser como as nações que não conheciam a Deus. Então eles disseram: queremos ser governados por um rei, como as outras nações. A Bíblia nos conta que quem governava o povo hebreu era o próprio Senhor, mas agora eles estavam desejando ter um rei os governando como as outras nações. Mas agora o povo de Deus queria imitar as outras nações, ter um rei como governante. E aqui, professor, você pode perguntar para os alunos: como Samuel deve ser se sentido? Será que ele ficou triste ou rejeitado? Imagine como Deus ficou nessa história. O coração de Deus deve ter ficado muito triste. A Bíblia diz que Samuel orou ao Senhor, que logo respondeu, dizendo que ele atendesse ao pedido do povo. O Senhor também se sentiu rejeitado como rei e diz que estava preocupado com as escolhas deles. Mas mesmo o Senhor alertando sobre os perigos, o povo insistiu. E aqui, professor, você pode dizer na classe que temos que ter muito cuidado ao desejar coisas que não nos pertencem, porque isso pode trazer muitas tristezas aos nossos corações. Não devemos imitar pessoas que desobedecem a Deus. O Senhor quer que nós entreguemos as nossas preocupações em suas mãos e na hora certa Ele vem nos socorrer. Agora eu me recordei aqui, e é bom o professor anotar essa referência para levar para a classe. Salmo 55 e 22, que fala que entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Voltando aqui para a lição, a Bíblia nos diz que o povo foi alertado que agora eles iriam sofrer. A Bíblia nos diz que eles seriam como escravos e tudo que conquistassem teriam que dar a melhor parte para o rei. Eles insistiram. Não adiantou o Senhor os alertar quanto a isso. Então, o Senhor orientou a Samuel a fazer o que o povo pediu. Então, a Bíblia fala que um jovem chamado Saul foi o ungido rei de Israel. E um dia, em uma de suas batalhas, o rei Saul fez algo que entristeceu muito o coração de Deus, pois ele preferiu agir como os reis que não conheciam ao Senhor, desobedecendo às ordens de Deus. Por isso que Deus rejeitou ao rei Saul. E o povo sofreu com as consequências dos pecados do rei Saul. E essa foi a aula de hoje, um assunto maravilhoso, principalmente para os dias atuais, onde tem muita influência midiática e as crianças estão muito apegadas às redes sociais, estão muito focadas ali e vê modelos de influenciadores e querem e desejam ser como tais influenciadores. Então é importante o professor aproveitar o final da lição, a conclusão, pegar um ponto-chave ali, algo pertinente para o momento, conversar com os alunos, discutir com eles sobre o assunto, perguntar o que eles acharam, dar oportunidades para eles falar um pouquinho do que eles entenderam da lição. Elogie também o comportamento dos alunos, a participação, isso é muito importante. E a aula dinâmica, ela se dá quando o aluno participa da aula. Não é o seu professor que fala, mas o aluno também fala, pergunta. E se a classe não tem esse hábito de perguntar, estimule os alunos, professor. Faça perguntas,
espere eles darem a resposta, depois pontue a resposta deles, comentando. Isso é importante para que a aula fique dinâmica e fique produtiva e o aluno deseje voltar na próxima aula. Feito tudo isso, ore com seus alunos, é importante agradecer a Deus por esse momento em que a gente esteve reunido, falando da palavra de Deus, aprendendo um pouco da palavra de Deus. Às vezes é um assunto que ele já conhece, mas é bom a gente reforçar ali sobre o ponto-chave, que para mim, o ponto-chave é imitar o modelo de Cristo, é imitar pessoas boas, é se espelhar em pessoas, em líderes que nos dão um bom exemplo. Às vezes a gente fala, faça isso, aí o aluno fala assim, eu não vou fazer, meu pai não faz assim, ou minha mãe não faz, ou meu professor faz dessa maneira. Então nós precisamos a todo momento ser um modelo para os nossos alunos, para os nossos filhos, para aquelas pessoas que olham para nós e se inspiram em nós. Então oremos. Querido Deus, te louvamos por mais uma escola dominical, por mais um momento qual o Senhor reservou para estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho da Tua palavra. Abençoa cada aluno, cada professor, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que o Senhor possa abençoar o lar de cada um, suprir todas as necessidades e que o principal nós venhamos seguir no nosso dia a dia, é praticar o que nós estamos aprendendo aqui neste momento. Nós te louvamos por tudo e já te agradecemos por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe por ter ficado até o final. Eu desejo uma excelente aula para cada um de vocês. E quero lembrar vocês que depois desse vídeo, na sequência, nós postaremos uma dinâmica relacionada com esta lição. Então, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E o vídeo do projeto missionário também vai estar sendo postado aqui. Então não percam. Beijo no coração, forte abraço, tchau, tchau e até lá.